Agora sim, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa noite, mais uma vez, ó Deus, porque mais uma vez nos reunimos em teu nome para aprendermos mais acerca da tua palavra. Deus, a tua palavra diz que aquele que ministra, ele precisa manejar bem a palavra da verdade. Então essa é a nossa finalidade, de aprendermos para melhor desempenhar a função, o ministério que o Senhor nos concedeu. Pai, abençoa teus filhos e filhas que estão aqui conosco, que tenhamos um bom tempo de aula e que tudo aquilo que falarmos, Senhor, venha contribuir e com certeza contribuirá para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, e sobretudo, Senhor, para aplicarmos no teu reino, porque esta é a nossa função, sermos ministro do Evangelho e dispenseiro da justiça. Nós oramos assim, crendo que o Senhor nos ouve e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela, para que os irmãos tenham aí acesso ao material. Deixa eu ver se é essa. Não é essa, não. Bem, então, na aula de ontem, nós falamos sobre exegese, né? Inclusive, hoje eu vou estar indicando alguns livros que são importantes para que, num tempo próximo, vocês possam estar adquirindo, que são livros que vão te ajudar na construção do seu sermão. Bem, então falamos de exegese ontem, e hoje eu quero começar falando sobre quais são os princípios para uma boa exegese, né? Quais são os princípios para uma boa exegese? Como eu posso, porque sabemos que existe uma má exegese. Existem pessoas que interpretam a Bíblia de forma incorreta. Então, existe uma má exegese. Todos nós, eu creio que todos que estão aqui, já tiveram a oportunidade de ouvir um sermão mal construído, um sermão mal elaborado, um sermão mal aplicado. Então, isso significa que existe uma má exegese. Então, quais são os princípios básicos para uma boa exegese? Para que você possa olhar um texto e, através daquele texto, você conseguir extrair o sentido primário do texto. O que é sentido primário? É a mensagem original do texto. É como os ouvintes originais daquele texto, os primeiros ouvintes daquele texto receberam a mensagem. Descobrirmos a intenção do autor. Então, como eu posso exercitar dessa forma e como eu posso ter, então, uma boa exegese? Primeiro, sob a inspiração divina, a Bíblia, ela ensina apenas uma teologia. Então, nós não pode haver diferença doutrinária entre um livro e outro da Bíblia. Então, entenda, a Bíblia, ela tem um único assunto, não existe contradições teológicas na Bíblia. Existem muitas visões teológicas, claro. Existem postulados teológicos. Você tem a teologia calvinista, a chamada teologia reformada, você tem a teologia armeniana, você tem a teologia feminista, a teologia negra, você tem várias teologias, mas lembrando que essas teologias são construções humanas, são interpretações que homens fazem a partir de um pressuposto, mas a Bíblia não. A Bíblia, por ela ser inspirada por Deus, ela não há diferença doutrinária entre um livro e outro da Bíblia. Então, o que Gênesis fala como doutrina, Êxodo sustenta, Levítico também, Deuteronômio também, e assim sucessivamente nos livros da Bíblia, tá bom? Então, deixa a Bíblia interpretar. Outra regrinha de uma boa exegese é deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia. É o que nós chamamos de analogia da fé, né? Orígenes, um pai da igreja,
ele trabalha sobre isso, né? Sobre a tal da analogia da fé. É deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Né? O sentido mais claro e mais fácil de uma passagem explica outra com sentido mais difícil e mais obscuro. Então, você precisa ler um texto, não entendeu muito bem aquele texto? Procure outros textos na Bíblia que trazem a mesma ideia, mas de forma mais clara. A mesma ideia, mas de forma mais compreensível. Né? Você encontra textos na Bíblia que são obscuros, mas existem outros textos que trazem a mesma ideia, o mesmo pensamento, que podem lançar luz àquele texto que você acabou de ler. Né? Então, isso é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Tá bom? Outra regrinha básica para uma boa exegese: jamais esqueça a regra áurea da interpretação chamada por Orígenes a analogia da fé. Ou seja, o texto deve ser interpretado através do conjunto das escrituras e nunca através de textos isolados. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, qual é a regrinha básica de uma boa exegese? Nunca interprete um texto sem antes observar o seu contexto. Você tem dois tipos de contexto. Você tem contexto imediato e contexto remoto. Contexto imediato é todos os textos que estão próximos àquele texto. Contexto remoto são textos que estão longe daquele texto. Então, o que é um contexto de um texto? É o que vem antes do texto e o que vem depois do texto. Então, você pega um versículo. Vamos pegar um versículo? Vamos pegar um dos versículos bem conhecidos. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Né? Só para a gente entender essa questão. Jamais interprete, você deve interpretar o texto através do conjunto das escrituras e nunca através de um texto isolado. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Paulo vai dizer assim, ó. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 13. Ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é um texto. Mas do que é que Paulo está falando? Se eu pego esse texto aqui, eu posso criar inúmeras coisas. Eu posso pegar esse aqui e criar inúmeras coisas, mas se eu isolar do seu contexto. Mas se eu pegar o contexto desse texto, eu vou saber o porquê Paulo está dizendo isso. Paulo está falando a questão de oferta. Né? Essa é a questão de contribuição. E Paulo ele vai dizer, olha, eu sei estar abatido, fraco, com dinheiro, sem dinheiro, eu estou instruído a viver. Paulo está falando de vivência de vida. Paulo está falando sobre experiência de vida. Paulo está falando sobre... Então, esse é o contexto desse texto. Paulo está falando sobre a sua vida na obra do Senhor. Então, ele está falando sobre, se você pegar lá no versículo 1, né, Paulo pode dizer, versículo 1, capítulo 4 de Filipenses, versículo 1. Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Aí ele vai falar sobre pessoas e tal. Então, ele está falando sobre a sua vida no Evangelho. Então, ele fala assim, olha, qualquer situação, qualquer momento, eu estou pronto, porque eu sei em quem eu tenho crido. Então, você nunca pode isolar um texto. Você precisa sempre, primeiro, ler todo o contexto daquele texto, e aí sim, você trazer uma mensagem do Evangelho, tá bom? Outro princípio básico de uma boa exegese é que a exegese ela consiste em compreender o texto em uma forma e essência e compreendê-lo como literatura por meio de uma análise literária. Lembra que nós falamos isso? Que há um abismo literário, então eu preciso entender através de uma análise literária e como produto histórico, cultural, por meio de análise sociológica. Lembra que nós falamos do abismo sociológico, cultural? Então, eu preciso quebrar esses abismos. Como eu quebro? Através de dicionários, através de comentários,
e através de Bíblia de estudo, tá? Para tanto, é necessário escolher um trecho do texto que tenha sentido completo, ou seja, um parágrafo cuja a palavra técnica é perícope. Lembra que eu falei de ontem de perícope? Perícope é onde começa e termina um texto. O que eu falei ontem? A nossa Bíblia, ela foi dividida em versículos e capítulos a partir da invenção da imprensa por Gutenberg. Antes, no original, a Bíblia não era assim. Ela era escrita de forma corrida. Mas, quando se dividiu a Bíblia em capítulos e versículos, muitas perícopes foram cortadas no meio, foram quebradas no meio, né? Foram desfeitas. E aí, por causa disso, nós temos quebras de pensamento. Então, como eu preciso fazer? Eu preciso ler todo um capítulo para entender a perícope daquele texto. A perícope daquele texto. Certo? A perícope daquele texto. Eu preciso entender todo o texto para entender a perícope daquele texto. Princípios ainda dentro. Sempre ter em vista o contexto. Nunca leia um texto sem antes ver o que vem antes e o que vem depois. Para depois você concluir o que o autor tinha em mente. Se tem uma coisa que não pode existir numa construção de uma pregação, é aquele ditado que diz que a primeira impressão é a que fica. Não pode. Por que não pode? Porque você nunca pode tirar a conclusão de um texto sem antes ler todo o seu contexto, para você entender o que para você entender o que o pregador, o autor está falando. O que o autor está falando. Tá bom? Então, leia todo o contexto. Todo o contexto. Tá? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Tem uma irmã dizendo que o áudio não está saindo. Os irmãos estão ouvindo o áudio? Se estiver ouvindo o áudio, dá um ok aqui no grupo para mim. Se vocês estão me ouvindo no meu áudio ou se é o problema no microfone dela. Se os irmãos estão ouvindo o meu áudio... Amém. Aqui tá, para mim tá ok. Tá ok? Então tá bom. Então deve ser a irmã lá, então. Então deve ser a irmã Juliana, deve ser o seu microfone que deve estar desligado. Então tá ok. Então, obrigado. Então vamos lá, continuar. Então leia todo o contexto para você, isso é a lei do contexto, para você entender, para que você possa saber o que o autor daquele texto está pensando e qual é o assunto que ele está discorrendo. Isso é importante para a construção do seu sermão. Outra coisa, primeiro procure o sentido literal, a menos que as evidências demonstrem que é figurado. Sempre que você lê um texto, sempre tente interpretá-lo literalmente, a menos que o texto não permita que você o interprete literalmente. Exemplo, Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, eu sou a porta das ovelhas. Então não tem como você interpretar isso literal, porque Jesus não é uma porta literal, né? Ele não é uma porta literal. Então você entende que quando Jesus fala que ele é a porta das ovelhas, ele está falando num sentido figurado. Agora, outras passagens, exemplo, diz o texto que Jacó dormiu e ele viu uma escada que ligava o céu à terra. Interprete isso literalmente. Tá? Então, você só não vai para o sentido literal quando não couber a literalidade ali. Mas isso é muito complicado lá no livro de Apocalipse. Né? Porque o livro de Apocalipse você tem, como é uma literatura apocalíptica, é carregado de simbolismo, carregado de figura, mas até em Apocalipse você precisa tentar exercer a literalidade do texto. Então, sempre que você leia, procure o sentido literal, a menos que as evidências demonstrem que é figurado, como eu falei agora sobre a porta, Jesus é sua porta. Tá? Outro fato importante para uma boa exegese é ler o texto em todas as traduções possíveis. Lembra que falamos isso ontem, sobre traduções, né? Texto crítico, texto majoritário,
né? Equivalência formal, quando transfere palavra por palavra, equivalência dinâmica, quando transfere somente o sentido. Então, é importante que você tenha várias traduções, bíblias de várias traduções, tanto como equivalência formal, como equivalência dinâmica, para que você possa ler o texto em todas as traduções possíveis, antigas e modernas, e porque muitas das vezes uma dessas traduções vai nos trazer luz sobre o que o autor quer dizer. Então, quando você vai construir um sermão, é bom que você tenha várias traduções aí de Bíblia para você ler. Então, você tem hoje King James, você tem hoje Thompson, você tem hoje a Bíblia na linguagem de hoje, você tem hoje a Bíblia, a Mensagem, você tem hoje a Nova Tradução Internacional, você tem várias Bíblias, né? Então, é bom que você tenha várias traduções, quanto mais melhor, para que você possa, então, ler aquele texto. Por quê? Porque aquele texto pode trazer para você uma luz melhor daquilo que você está lendo. Tá? Apenas o sentido deve ser procurado em cada texto. Apenas, claro, porque cada texto tem o seu sentido. Não existe vários sentidos num texto só. Geralmente, o texto tem um sentido. Por quê? Porque é um pensamento, é uma perícope. Então, busque isso. Então, não tem como um texto falar de três coisas ao mesmo tempo. Não tem como. Se o texto é literal, ele será todo literal. Se ele é alegórico, ele será todo alegórico. Se ele é figurativo, ele será todo figurativo. Tá? Não tem como ele fazer essa mescla. Não tem como. O trabalho de interpretação é científico. Por isso, deve ser feito com isenção de ânimo e desprendido de qualquer preconceito, o que poderíamos chamar de achismos. Então, o trabalho de interpretação, ele é científico. Lembra que eu falei na aula de ontem sobre pressupostos e preconceitos? Porque todos nós temos isso, nós somos assim, né? Nós somos assim, nós temos essas construções. E às vezes nós lemos um texto e lemos o texto com as lentes do pressuposto que nós temos. Ou seja, o que é pressuposto? É a base daquilo que eu creio que é certo. Isso é um pressuposto, né? Pressuposto é a base de um comportamento, de uma opinião que eu creio que é certo. E o que é preconceito? É um conceito pré-estabelecido. Então, quando você... E nós somos cheios de preconceitos e somos cheios de pressupostos. E, muitas das vezes, quase que na maioria, nós levamos para o texto esses pré-conceitos e esses pressupostos. E, geralmente, esses preconceitos e esses supostos nos são enxertados através da nossa denominação. E aí nós começamos a ler a Bíblia com a lente da nossa denominação. Mas não pode. O trabalho é científico. Você procura ali não o que a denominação diz, mas o que a Bíblia diz. Por isso que ele tem que ser feito com isenção de ânimo e desprendido de qualquer preconceito. Ainda que a descoberta que você vai fazer venha desconstruir algum preconceito que você tem. Ainda que a descoberta que você vai fazer no texto venha desconstruir, porque esta é a função do estudo, né? A função do estudo é construir conceitos e desconstruir conceitos. Né? Quando você desbruça sobre os estudos, você tem que ir preparado. Você vai ter conceitos construídos e você terá conceitos desconstruídos. E isso que é importante. Né? Então, o trabalho de interpretação é científico, ele precisa ser feito sem qualquer tipo de preconceito. Tá? Feita a exegese, se o resultado obtido contrariar os princípios fundamentais da Bíblia, tem que ser colocado de lado e o trabalho tem que recomeçar novamente. Então, fez a exegese, você leu e viu que o texto, que o sermão que você fez não está nada teológico e bíblico, rasga e faça de novo. Por isso que o sermão de domingo não pode ser feito no sábado à noite.
Por isso, pastor, mas o senhor não crê que o Espírito Santo pode... Irmãos, eu creio em tudo que o Espírito Santo pode fazer, tudo. Ele é Espírito Santo, ele é Deus, ele pode fazer tudo, mas eu não posso usar isso como muleta, né? Já diz que a desculpa do cego é a muleta. Então, eu não posso usar isso como muleta. Não é porque o Espírito Santo ele pode fazer que eu vou me escorar. Então, por causa desses passos todos, é que o trabalho tem que ser feito. Deixa eu apresentar para você um livro aqui, um livro muito interessante. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, quando eu vou colocar lá no grupo. Esse livro aqui, ó. Exegese Bíblica, do professor Denis Isildo. Esse camarada aqui, ele é um exegeta de mão cheia, né? Esse livro aqui. Esse livro não pode faltar na sua biblioteca, Exegese Bíblica, né? Introdução à Metodologia, que é do pastor Denis Isildo, foi meu professor, né? O Denis Isildo, ele foi meu professor de cartas paulinas, foi meu professor de grego e também de hebraico, e também foi meu professor da epístola de carta aos romanos, né? Eu fiz esses cursos com ele lá em Taguatinga, né? Foi lá que eu fiz esse estudo. Então, esse livro é importante, ele te ensina, inclusive, tudo isso que eu estou tirando, a maioria dos assuntos, eu tiro desse livrinho aqui, tá? Então, esse livro vai falar exatamente isso, que aí o pastor Denis, o professor Denis, ele era ávido em dizer, olha, não pode, o pregador não pode se escorar nesse negócio, ele precisa estudar, tá bom? Precisa estudar, mas não é para ter medo, não. Não precisa ter medo, não. Ninguém precisa ter medo, irmão. Nós só estamos ensinando os irmãos passos para que a pregação possa surtir efeito. Como eu observo de forma correta um texto bíblico? O texto bíblico, ele precisa ser observado, porque ele fala com você, o texto é vivo. O texto é vivo. E é vivo porque é a palavra de Deus. O texto é vivo. Então você precisa observar o que ele está falando com você. Então, para se fazer uma boa exegese, é preciso observar, interpretar e aplicar. Deus, ele revelou a sua palavra progressivamente, ou seja, Deus não revelou sua palavra de forma abrupta, rápida, não, total e completa, não. Ele foi observando, ele foi revelando paulatinamente, né? Se você abrir a carta aos Hebreus, você vai ver o autor de Hebreus falando isso. Abra aí. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz assim. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, fala justamente isso. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, de forma progressiva, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Então, o texto de Hebreus capítulo 1 fala justamente isso, sobre essa revelação progressiva de Deus da sua palavra. Por isso, é necessário um exercício mental. E aí, há algumas perguntas que vão nos ajudar a fazer uma boa observação de um texto bíblico. Ou seja, você vai lendo o texto e fazendo perguntas para o texto. Algumas perguntas que você faz observando o texto para que te auxilie a entender aquele texto. Quais são as perguntas? Olha aí. Você tem que perguntar. Primeira pergunta que você tem que fazer pro texto. Quem? Lendo o texto, né? Lendo o texto. Quem? Quem são as pessoas do texto? É que não. Quem são as pessoas do texto? O que foi dito sobre essas pessoas? O que essas pessoas respondeu? Primeira pergunta, quem são essas pessoas? Que pessoas são essas? Vamos ler um texto aqui? Vamos lá para os evangelhos?
que é mais tranquilo, né? Como os evangelhos. Abra aí, capítulo 5 de Mateus. Capítulo 5 de Mateus. Aonde vai começar o maior dos sermões de Jesus, que é o Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é aquele sermão onde Jesus ensina todas as principais leis do cristianismo. Há quem diga que se perdêssemos toda a Bíblia e ficássemos apenas com o Sermão do Monte, ainda assim manteríamos a essência das Escrituras. Então, o Sermão do Monte, ele é um sermão interessante, até para que se faça uma boa pregação expositiva. Mas o Sermão do Monte começa dizendo assim, capítulo 5 de Mateus, versículo 1. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo ele se assentado, aproximou-se os seus discípulos. Quem são essas pessoas? O que foi dito sobre essas pessoas? E quais foram as respostas que essas pessoas deu àquilo que falaram sobre elas? Primeira pergunta, quem? A segunda pergunta que você faz para o texto, onde? Aonde estão as pessoas da história? Aonde estão essas pessoas aqui? Que local é esse aqui que Jesus está e tem essas multidões indo atrás dele? Da onde essas pessoas vieram? Da onde elas vieram? Vieram da onde? De casa, do mercado, da escola, do deserto, do trabalho. Elas vieram da onde? E depois que acabar aqui, elas vão para onde? Para onde elas vão? Aonde está o autor que escreveu isso? O personagem é Jesus. Mas quando o autor de Mateus está escrevendo sobre isso, ele está onde? Ele está na casa dele, ele está no país dele, ele está onde? E onde estão os leitores? Quem são os receptáculos dessa mensagem? Será que eles estão morando em Jerusalém? Será que eles estão morando em Roma? Será que eles estão morando aonde? Onde estão essas pessoas? Terceira pergunta, quando? Quando esse evento aqui aconteceu? Quando ele aconteceu, as bem-aventuranças, quando foi, em que ano, em que século, em que data, quando aconteceu? Quando eles aconteceram em relação a outros eventos, será que a bem-aventurança está acontecendo simultaneamente a outro evento que o Evangelho vai narrar? E quando foi escrito? Então, são perguntas que você faz para o texto. E aonde você vai ter essas respostas? Num comentário bíblico. Numa Bíblia de estudo. Entendeu? Então você vai ter essas respostas num comentário bíblico, essas respostas numa Bíblia de estudo. Outra pergunta, por quê? Por que está incluído? Por que esse texto faz parte desse contexto? Por que colocaram esse texto aqui? Por que está aqui neste lugar? Por que, quando Mateus está escrevendo e quando estão copiando a Bíblia, por que o Sermão do Monte apareceu logo aqui no início, não apareceu no final? Por que está depois ou antes de outro evento? Por que está logo depois da tentação de Jesus? Estou dando exemplo de Mateus 5. Por que a pessoa falou assim? Por que Mateus está dizendo que aconteceu isso? Ou por que não falou nada? Então, perceba, são perguntas que você faz para o texto. E aí, você pergunta o texto e o comentário bíblico te responde. Você pergunta para o texto e uma enciclopédia bíblica responde. Você pergunta para o texto e uma Bíblia de estudo te responde. Você pergunta para o texto e uma concordância bíblica te responde. Então, você precisa fazer um serviço científico. Outra pergunta, o quê? O que está acontecendo aqui? O que motivou Jesus a subir no monte? O que motivou Jesus a trazer o sermão? E qual é a ordem que esse sermão está me oferecendo? Qual é a ordem que está sendo expelida nesse texto? O que o autor está tentando comunicar? O que Mateus está tentando comunicar quando ele registra esse Sermão do Monte? O que está errado? Por quê? Por que o que levou Jesus a fazer isso? O que está errado? E por último, e daí? Essa pergunta é interessante, porque essa pergunta é a contextualização. Essa pergunta é a aplicação. E daí? Que diferença faria se eu aplicar esse texto na minha vida? É isso aqui, é importante. Vamos ver isso lá na homilética, tá? Quando nós falamos sobre introdução,
Quando nós falamos de título, texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, quando nós falamos isso, a conclusão é essa pergunta aqui. Qual é a importância, qual a diferença se eu aplicar essa verdade na minha vida? Então, essas etapas, ela não pode ser feita apressadamente, abruptamente. Ela precisa ser feita com um tempo bem hábil para que você possa subir no púlpito, depois de ter jejuado, orado, pedindo a Deus a unção, subir no púlpito com propriedade e entregar aquilo que Deus te revelou através da palavra dele. Então, agora, as mesmas perguntas com explicação. Quando pergunto quem, eu descubro o nome do autor e das pessoas que aparecem no texto. Quando eu pergunto quando, eu descubro a hora aproximada que aquele fato aconteceu, ou o ano, o mês, ou a época que está acontecendo em relação àquele fato importante. E através dessa pergunta, eu descubro como eram os costumes e a cultura da época em que aquele texto foi escrito. Tá? Quando perguntamos onde, descobrimos o lugar onde se passa o que está sendo narrado. Se é numa casa, se é num deserto, se é num campo, se é num monte, eu descubro. Quando eu pergunto por quê, nós descobrimos o motivo, a causa que levou aquela pessoa, aquele personagem a trazer aquela explicação daqueles fatos. Tá? Então, isso é importante. E aí, aqui está o quadro de uma hermenêutica perfeita, o quê, que é o texto, quem, o contexto imediato, por quê, contexto maior, quando a história bíblica, onde geografia bíblica, como cultura, e aí, depois que eu faço tudo isso para o texto, eu estou pronto para pregar a palavra do Senhor. Talvez, aparentemente, pareça um bicho de 7 cabeças. Isso não precisa de engessar, tá? Não precisa de engessar. Isso aqui não é para te engessar. Isso aqui é para te habilitar a trazer um sermão bem construído, bem amarrado, bem alicerçado e, sobretudo, como diz John Wesley, se o seu sermão não tiver fogo, ponha fogo no seu sermão ou ponha o seu sermão no fogo. Então, um sermão para ter fogo, ele não pode ter apenas a unção do poder de Deus, que é importante, mas precisa ter toda essa construção para que você possa subir no altar com propriedade. Então, para nós partirmos agora para perguntas e respostas, para nós entrarmos no segundo estágio de homilética, como observar? Para podermos interpretar um texto bíblico, é necessário responder a todas essas indagações que nós falamos agora há pouco, pois são elas que vão nos dar suporte para que possamos compreender o texto como um todo. Além dessas perguntas, que são essenciais, também é necessário responder algumas outras perguntas, como o que a passagem diz. Existe uma palavra, alguma palavra ou frase nessa passagem que precisa ser examinada, porque às vezes você encontra uma passagem, exemplo, muitas pessoas me perguntam opróbrio. O que é opróbrio? Poxa, então vamos procurar. Vou lá no dicionário e vou procurar o que significa a palavra opróbrio. Dracma. São palavras que não são corriqueiras, não são familiarizadas conosco, então tem alguma palavra aqui que eu preciso pesquisar para eu saber o que significa. Então, eu preciso também ter isso, tá? Para que você não possa cair no erro, como o pastor Marcelo contou ontem, que um pregador disse que esquife era um instrumento que Jesus tocava. Né? Se ele tivesse pesquisado, ele saberia que esquife é caixão. Né? Então, você precisa pesquisar essas coisas, tá? Para que você possa trazer uma boa exegese. Outra pergunta essencial: qual é o fundo histórico e cultural? O que está acontecendo aqui por trás? Qual é a história que está acontecendo atrás desse texto?
Como eu disse ontem, não existe texto neutro, todo texto tem um contexto histórico, existe uma história sendo contada, existe uma história acontecendo, existe um fato ocorrendo. Então, qual é o fato que está ocorrendo ali? Qual é o que está acontecendo ali para que isso aconteça, para que esse texto apareça? Qual a conclusão que eu posso tirar dessa passagem? As minhas conclusões, depois eu tirei a conclusão, as minhas conclusões, ela concorda ou discorda das áreas relacionadas nas escrituras? Ou com outras pessoas que já estudaram essa passagem? Então, a minha conclusão, ela é bíblica? Ela tem respaldo bíblico? Ou ela tem respaldo de outras pessoas? E o que eu posso aprender e aplicar na minha vida? Sempre assim. Essa é a última, né? Porque o sermão não pode ficar só no passado. Tá? Eu não posso só falar da Palestina, falar de Nazaré, falar do Monte das Oliveiras e ficar só lá. Né? Eu preciso trazer para cá. Eu preciso contextualizar. Como eu falei ontem, a minha mensagem precisa ter relevância para quem está ouvindo. Tá? Precisa ter relevância. Último slide dessa primeira etapa, os últimos slides. 10 passos, e aí eu tirei daqui, tá? Também você encontra nesse livro aqui, ó. Exegese Bíblica, Introdução e Mitologia. 10 passos para uma boa exegese. Primeiro, leia o texto em voz alta, comparando com versões diferentes para maior compreensão. Então, leia o texto. Aí eu vou pregar domingo sobre 1 Coríntios, capítulo 13. Vou pregar domingo sobre isso. Tá? Então, eu vou começar a ler em voz alta. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu fizesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, então leia em voz alta e leia comparando a outras versões. Vou ler o mesmo texto na versão King James. Vou ler o mesmo texto para ver. Por que isso, pastor? Por que isso, professor? Para eu ter compreensão. Vou ler o mesmo texto na versão King James. 1 Coríntios, capítulo 13, o capítulo do amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Vou ler de novo. Capítulo 13. E agora, o texto é diferente. Passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e a dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como prato que retine. Lá não fala, aqui fala prato. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência e ainda tenha uma fé capaz de mover a montanha, se não tiver amor, nada serei. Vou ler agora na versão transformadora. Vou ler agora na versão transformadora. Vou ler agora na versão transformadora. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 13, na versão transformadora. Para quê? Porque eu preciso comparar os textos para que eu possa saber. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos e não tivesse caridade, aqui já não é amor, já é caridade, eu me tornaria como bronze ressoante ou um símbolo tinilante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes, não tá vendo? Então vai lendo em versões diferentes, tá? Em texto em voz alta, porque eu vou lendo, vou gravando a minha voz, vou gravando a minha fala, vou percebendo se eu estou respeitando ponto, vírgula, pausa, tá? Reproduza o texto com as suas próprias palavras. Fale sozinho. Tente memorizar o texto e fale sozinho. Observe o texto imediato e remoto. Como eu falei, imediato que está próximo, remoto que vem depois. Verifique a linguagem do texto, se é história, se é milagre, se é ensino, se é parábola, profecia. Qual é a linguagem ali? Pesquise o significado exato das principais palavras. A principal palavra de Romanos 13 é amor. Então, procure lá. Vamos lá. Faça anotações. Pesquise o contexto, a época em que o texto estava sendo escrito, qual o país que está sendo escrito o texto, quais os costumes,
qual a tradição que cercava aquele texto. Tá? De novo, pergunte sempre onde, quem, o que e por quê. Organize o texto em seções principais e secundárias e, no finalzinho, resuma tudo com a seguinte frase: o assunto mais importante desse texto é, no caso aqui de Romanos, de Coríntios, é o amor. É o assunto mais importante, porque Paulo vai dizer que todo problema que causa divisão na falta da igreja é a falta de amor. Tá? E é isso aqui. Vamos parar aqui, vou interromper o comportamento e vamos para perguntas e respostas. Ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Texto com contexto certo, em questão de livros como Salmo, Provérbios, tem certo que liberdade, ou também regido nessa orientação? Não. Os Salmos, não. Provérbios também não, porque os Salmos e Provérbios são livros que eles são divididos por tema. Então, você pega Provérbios, cada capítulo, Salomão vai estar abordando um tema. Na verdade, Provérbios é um livro onde Salomão está filosofando sobre a vida, né? Então essa regrinha não precisa, porque geralmente o capítulo seguinte não vai ter correlação com o capítulo anterior. Também os Salmos também não, porque os Salmos eles foram escritos em épocas diferentes, situações diferentes, então geralmente os Salmos eles também não vai seguir essa sequência de um capítulo anterior fazer eco no capítulo seguinte, tá bom? Então, não. Essa sequência para Salmos e Provérbios não é necessária. Outra aqui, outra aqui, outra aqui. Sim, essa apostila vai ser disponibilizada. Todos esses slides serão mandados para vocês juntamente com o certificado. Vamos lá. Alguma pergunta? Se tiver, fale agora ou cale-se para sempre. Qual é a pergunta? Se tiver, fale aí. Porque suas perguntas muito engrandecem a nossa aula. É importante ter pergunta, colocação, alguma coisa ficou mal entendida, alguma coisa que vocês precisam que eu repita novamente. E agora, no segundo estágio, nós vamos falar sobre homilética. Fala, irmão Hector. Pastor Gerson, tá bem? Tranquilo, meu querido. Pastor Gerson, eu queria tirar uma dúvida, não sei se vai estar relacionado a esse estudo, mas eu creio que sim. Esse dia eu tive um pequeno debate, né, a respeito daquela passagem de Judas, né, que diz, né, que fala sobre o filho da petição, né? E aí, debatendo um pouco sobre esse assunto, né, o rapaz que estava conversando comigo, ele falou assim que ele crê que ele era o filho da petição devido à questão a colocação que ele colocou, que fala que o diabo é o pai da mentira, né? Então, pelo fato do diabo ser o pai da mentira, então quem mente é o filho, né? Então ele fez essa colocação, né? Se eu estou mentindo, eu sou o filho do pai da mentira, né? E aí eu cheguei a debater, falei que não, né? Graças a Deus tem esses estudos que a gente aqui está tendo. Mas é a questão sobre a interpretação que ele teve a respeito dessa situação, né? Que ele colocou a questão do diabo ser o pai da mentira e no texto fala a questão, né? Do que eu acabei de dizer para o senhor aí. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, sobre a questão dessa interpretação, né? A questão de leitura, de estudo, para a gente não estar aí falando, né, o que a palavra não diz, né? Ele fez uma má exegese do texto. Porque quando Jesus, lá em João 17, ele faz a oração intercessória, ele está orando pela humanidade. Ele não está orando apenas pelos discípulos. Ele fala bem claro, eu não oro somente por esses, mas oro por todos aqueles que hão de crer em mim. Então, ele faz uma oração pela humanidade. Então, dentro desse pensamento,
toda a humanidade está à mercê da salvação. Apenas uma criatura que, ao nascer nessa terra, já está condenada, que é o anticristo. Ele é o filho da perdição. O fato de Judas ter traído Jesus, o fato de Judas ter mentido, não faz de Judas o filho da perdição. Não faz. Então, quando você faz a leitura da perícope toda do capítulo 17 de João, você percebe que Jesus está orando pela humanidade. Vamos ler lá, João 17? João 17, que é a oração intercessória que Jesus faz pelos discípulos. Só que no versículo de número 11, Jesus vai dizer assim: eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, para que me deste. E eu os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, talvez a palavra Escritura aí, o seu colega tenha achado que era ajuda a ter traído, porque estava predito e tal, mas aqui é quesito de salvação. Quando Jesus fala assim, os guarde, Jesus está falando de salvação. Então, Jesus está dizendo assim, toda a humanidade está... Porque a salvação, ela é suficiente para todo mundo e eficiente para quem crê. A única pessoa que vai estar desprovida dessa suficiência e essa eficácia da salvação é o anticristo. E Paulo vai dizer isso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando ele fala sobre o iníquo, sobre a aparição do homem do pecado, quando ele fala sobre a ascensão do anticristo. E ele vai dizer aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, capítulo 4, aquele cujo... vou ler o versículo 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, João capítulo 17, aquele filho da perdição não é uma referência a Judas. Até porque, se Judas tivesse tido a mesma atitude de Pedro, ele seria salvo. Porque se você botar Pedro e Judas, ambos traíram Jesus. A diferença é que Pedro entendeu a graça e se arrependeu, e Judas não. Então, o filho da perdição não é Judas. Porque se fosse assim, todos nós somos filhos da perdição. Porque a mentira, o João vai dizer que todo homem é mentiroso. João vai dizer que aquele que diz que não mente já é mentiroso, porque todo homem mente. Então, o fato de Judas ter traído Jesus não faz dele filho da perdição. Essa é uma menção. Quando Jesus fala sobre filho da perdição, ele fala do anticristo, que é o único homem nascido nessa terra que já está condenado e sobre ele não há eficácia de salvação. Entendeu? Então, o seu amigo fez uma exegese errada. Mais alguma pergunta? Alguém mais? Alguma pergunta? Para que a gente possa começar a segunda etapa da nossa aula. Ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Não, no chat não tem. Pastor, eu de novo. Fale, meu querido. Pastor, a gente vemos aí, igual o senhor citou, a questão de Apocalipse, que é um livro muito difícil da gente estar fazendo as interpretações, né, devido aos símbolos, né? E eu queria que o senhor falasse mais um pouco a respeito como a gente consegue, né, fazer uma boa exegese, né, uma boa pregação, ministração em cima do livro de Apocalipse, porque é muito, para mim, eu acho muito difícil, né? O livro de Apocalipse, eu creio que é um livro que tem que ser bem estudado, tem que ser né, bem lido, tem que estar bem centrado para você fazer uma boa pregação em cima desse livro. Eu queria que o senhor explicasse para nós um pouco a respeito. Já eu te respondo, Ilka, sobre a questão do Judas. O livro de Apocalipse,
ele é um dos livros mais difíceis de interpretação devido ao seu conteúdo ser carregado de simbolismo, alegoria e palavra figurada. Mas é possível, é possível. Por quê? Porque você tem que entender a visão do autor, né? Judas, ou melhor, João, quando escreve o livro de Apocalipse, muito das informações que ele está trazendo, ele traz de acordo com aquilo que ele está, com aquilo que o seu povo conhece, sua cultura. Por exemplo, quando Judas fala sobre os gafanhotos que sobem do poço do abismo, e eles começam a devorar tudo, e há uma ordem para que aqueles gafanhotos não danifiquem as ervas, mas sim aos homens que os atormentassem, que não os matassem, mas que os atormentassem por 6 meses. Você tem ali naquele texto uma palavra literal e uma palavra figurada. Vamos lá. Aonde é literal? O gafanhoto. O gafanhoto é literal. Não tem como colocar demônio ali. É demônio. Não, é gafanhoto, é gafanhoto. Se você pegar a palavra no grego, é gafanhoto. Então é um bichinho, é um inseto. O que é figurado ali? A aparência. Quando João vai falar, ele tem cabelo como de mulher, cauda como de serpente. A aparência é figurada porque João está tentando descrever o poder destrutivo desse gafanhoto. Mas é gafanhoto. Então você precisa entender isso. Vamos para outro texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 19, quando João começa a falar sobre o Cristo ressurreto. Aí ele fala que ele viu um cavalo branco, na sua boca sai uma espada, ele tem uma veste salpicada de sangue, e ele tem um manto, sobre o manto, na coxa, está escrito Rei dos Reis e Senhores. Todo esse texto é figurado. Jesus não tem uma espada saindo na sua boca, todo esse texto é figurado. Então, é aquilo que eu falei. Você precisa ler o texto literal até onde o texto permitir que você leia na literalidade. Quando você começar a ler e ver que o texto não permite literalidade, não tem como sair uma espada da boca de alguém, a não ser que ele trabalhe num circo. Não é o caso de Jesus, né? Então ali o texto é figurado, entende? Então, você, no livro de Apocalipse, eu vi uma besta que subiu da terra. Não é um animal, não é um animal. O texto é figurado, porque uma besta não fala. É uma besta por quê? Porque no sentido de bestialidade, no sentido de... João chama ele de besta, no sentido de velocidade, de raiva, de ódio. Né? Então, é figurado. Então, você vai ler no texto e vai colocando literalidade aonde o texto permitir. Aonde o texto não permitir, você leva para o figurativo. Deu para entender? Correto. No caso de... Agora vamos para Judas aqui, Cailca perguntou. Ela perguntou aqui, Judas não se arrependeu quando ele devolve as moedas e ele foi cometer suicídio, mas sabemos que a árvore quebrou e ele caiu também em uma das coisas que o povo confunde muito e pregam de forma errada. Sim. Judas, Ilka, ele teve remorso, né? Porque o arrependimento gera mudança de comportamento. Quando Judas percebe que ele tinha feito besteira e ele vai devolver as moedas lá para os sacerdotes safados, qual era a atitude de Judas? Se ele tivesse remorso, se ele tivesse arrependimento, ele iria fazer como Pedro fez, ele ia chorar, pedir perdão. Então, o suicídio de Judas, na verdade, a tentativa de suicídio, porque realmente você está certo, tem muito pastor que diz que Judas morreu de suicídio e não foi. Ele tentou suicidar, mas o cara não teve nem capacidade para isso, ele escolheu um galho fraco, o galho se arrebentou, ele caiu, e aí diz o texto que ele caiu no meio de rochedo, e arrebentou toda a barriga e as suas vísceras saíram. Então, ele morreu da queda e não do suicídio. Né? Então, mas o ato dele tentar o suicídio demonstra que não houve arrependimento. Tá? Não houve arrependimento. Se ele foi salvo, é uma outra questão. Eu tive um professor, pastor da Igreja Batista, lá de Águas Claras, professor Jonas, que ele escreveu um livro, eu tenho esse livro aqui em casa, que foi a tese de mestrado dele,
ele defende com argumentos fortíssimos que Judas está no céu. Ele defende que Judas está no céu. E ele faz e a tese dele de mestrado são 200 páginas no livro e ele defende. Então, isso aí é um outro assunto. Mas o Judas ele demonstra um remorso quando ele devolve aquelas moedas. Essa é a exegese que tem que ser feita. Tá bom? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Depois eu vou colocar aqui, eu vou colocar no livro, no grupo, a foto do livro do meu professor para você ler. É uma heresia boa de ler. Vamos lá, então. Já que não há pergunta, vamos compartilhar a tela e vamos, então, para a segunda rodada. Agora, vamos falar um pouco sobre exegese. Não, homilética. Falar um pouco sobre homilética. Veja só. Compartilhar agora. Nesse segundo tempo de aula aqui, nós vamos falar sobre como se constrói o sermão. Então, vamos falar sobre homilética, pregador e sermão. Então, se a exegese é aquela ferramenta que me ensina a estudar o texto, então nós estamos agora no segundo estágio. Já estudei o texto, já quebrei todos os abismos que o texto tinha, já me aproximei do texto, já descobri qual é o pensamento do autor, já descobri para quem foi escrito, como as pessoas receberam a mensagem, já descobri a reação das pessoas, a época, a cultura, a tradição, tudo isso eu já descobri pela exegese. Agora eu vou construir, agora eu vou começar a escrever o meu sermão. Vou começar a montar o meu sermão, vou começar a montar o meu estudo, vou começar a montar aquilo que vai ser o modelo da minha pregação, que é a chamada homilética. Começamos, então, por definição. O que é homilética? Homilética é a ciência que se ocupa com a pregação cristã e, de modo particular, com o sermão proferido no culto, no seio da comunidade reunida. Então, homilética é a ciência que se ocupa com a pregação cristã e, de modo particular, com o sermão que você vai pregar domingo à noite lá na igreja com o seu povo. Então, a origem do termo, o termo homilética, claro, como a raiz da nossa língua portuguesa vem do grego, o termo vem da palavra grega, homilia. O verbo homilien era usado pelos gregos sofistas para expressar o sentido de relacionar-se, conversar. Então, homilia fala de conversa, fala de relacionamento através de conversa. Aí o termo passou a ser usado para denominar a arte de pregar sermão. Daí deriva, então, o sentido homilética e suas formas de expressão. Sua tarefa não se limita apenas a princípios teóricos, mas também vai se concentrar de forma grandemente no treinamento prático. Então, a homilética é a ciência que vai te auxiliar a construir o sermão depois que você já descobriu todo o texto, já descortinou todo o texto já está fresco, você já tem a mensagem na mente, agora você vai colocar isso para o papel, vai passar isso para o papel. Vamos lá. Qual é o objetivo primordial da homilética? Bem, o objetivo primordial da homilética, desde o seu remoto princípio, foi orientar os pregadores na dissertação das suas pregações e, ao mesmo tempo, fazer com que esses pregadores possam adquirir princípios gerais corretos para despertar e para terem ideia dos erros que os mesmos cometem. Então, a homilética, assim como a exegese, vai me ajudar a corrigir alguns erros que talvez eu mesmo, irmãos,
já corrigi muitas pregações minhas. Oh, meu pai, se eu pudesse voltar lá no início, eu comecei a pregar, né? Eu comecei a pregar com 9 anos de idade. Hoje eu tenho 47. Então, eu já preguei muita coisa fora do contexto. Eu já falei muita bobagem, né? Então, se eu pudesse voltar lá, eu desconstruía. Mas como eu não posso, então eu começo a desconstruir agora. Então, a homilética e a exegese nos auxilia a facilitar, a entender e a errar menos, tá? Errar menos. A oratória, a retórica, inventada pelos gregos, passa para o mundo romano com o nome de oratória e para o campo religioso com o nome de homilética. Então, homilética e oratória é a mesma coisa, porque a arte de falar, sendo que a oratória para identificar o discurso profano não religioso, e a homilética identifica o discurso sacro, religioso cristão. Perceba, irmão, sempre que eu usar a palavra profana aqui, não estou falando em coisas pecaminosas, tá? Mas no sentido de não que o seu conteúdo não é religioso. Então, a matemática é profana, o português é profano, a ciência biológica é profana porque o seu conteúdo não é religioso, tá? Então, é porque às vezes a gente mistifica algumas palavras, tá bom? Então, a palavra profana aqui, ela deriva daquilo que não tem, a priori, a tentativa, a finalidade de falar alguma coisa religiosa. Então, a homilética é o discurso religioso, é a pregação. Tá? Vamos lá, caminhando. Então, o sermão. Como é que funciona o sermão? Bem, primeira coisa que eu preciso entender, o sermão, como eu começo a construir um sermão? Eu preciso primeiro descobrir qual a necessidade da igreja. Em geral, as necessidades da igreja são vistas, à primeira vista, como um todo. Elas observam um assunto doutrinário, ou um princípio ético, um problema moral, pessoal, social, uma necessidade humana, como a de ser salvo, encorajar, guiar na vida religiosa e por diante. Então, o meu sermão ele precisa ter finalidade. Qual a necessidade da igreja que eu quero suprir através daquela mensagem? A igreja ela precisa ela tem uma necessidade doutrinária, então eu vou usar um sermão para suprir aquela necessidade. É um princípio ético, eu preciso ensinar a minha igreja um princípio ético, então um sermão. É um problema de ordem moral, né? Então eu vou usar o sermão pessoal. Então, o sermão sempre vem com a finalidade de sanar uma necessidade. Eu não posso pregar por pregar. Vou pregar qualquer coisa aí. Não é eu pregar qualquer coisa. Eu preciso primeiro ter respeito com Deus e com a minha plateia, com meus ouvintes. Então, eu não posso pregar, vou pregar aí o que der na telha, eu vou pregar. Não. Qual a necessidade que eu preciso sanar e eu quero tratar com o meu povo? Então, eu vou tratar essa necessidade através do meu sermão, através da palavra de Deus. Então, o sermão ele não pode ser feito sem propósito. Ele não pode ser feito, construído, só porque tem uma hora de sermão, então eu vou lá e falo qualquer coisa. De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum, tá? As necessidades individuais são de natureza premente. Na maioria das vezes, essas necessidades não estão expostas como as outras necessidades comuns da vida. Então, sempre o sermão vai vir para cumprir uma necessidade, tá? Sempre. Talvez a pessoa que te convida para pregar, ela terceiriza. Você sabe que acontece muito isso, né? Sabe que o pastor da igreja às vezes não tem coragem de falar, ou às vezes ele até tem coragem de falar, mas não tem crédito, porque santo de casa não faz milagre. Aí ele vai, faz uma festa, coloca um tema que ele quer tratar e terceiriza a mensagem. Chama alguém para pregar no lugar dele. Certo? Mas sempre o sermão ele vem para suprir uma necessidade. Jesus, quando quis ensinar humildade para os seus discípulos, lavou os pés dos seus discípulos. Jesus, quando quis ensinar que o cristão tem que ser mais do que aparência, ele amaldiçoou a figueira. Jesus, quando quis ensinar sobre a questão
da humildade, ele diz que o servo não pode ser maior do que o seu senhor. Então, sempre ele traz uma palavra para suprir uma necessidade, tá? Essa é a finalidade primordial do sermão, tá bom? Primordial do sermão. Seguindo, o pregador ideal e compassivo, ele não confia apenas em suas habilidades e capacidade de discernimento, mas ele vai procurar a todo custo nos santos pés do Senhor o lenitivo necessário de que a igreja e o povo em geral precisa. O homem espiritual tem sempre essa experiência. Então, eu tive um professor, nome Antônio de Jesus, ele é metodista, e ele dizia que nenhuma mensagem pode ser construída sem a devida orientação do Espírito Santo. Você não pode, eu sou muito bom, eu sei fazer, eu sou um orador nato, eu tenho todo o arcabouço possível e imaginável. Não, vai orar. Teologia se faz de joelho. Teologia se faz de joelho. É o que diz para você, humilhai-vos debaixo da potente mão de Jesus, de Deus. Pedro vai dizer, cresça na graça e no conhecimento. Então, o pregador ele precisa entender que ele não pode confiar nas suas habilidades. Ele tem que procurar a todo custo o que Deus quer falar. Senhor, qual é a sua intenção para esse povo? Quais são as... Aqui tá, qual é a mensagem que o Senhor quer com esse povo? Qual é que você quer tratar com esse povo? Tá bom? Tá bom? Isso é importante. Agora vamos partir para as partes que compõem o sermão. Como eu construo o sermão? O sermão, quais são as partes do sermão? Qual é o esqueleto do sermão? Qual é o esqueleto do sermão? Qual é o esqueleto do sermão? Nós vamos ver agora o esqueleto do sermão. Primeiro, os elementos gerais ou funcionais que compõem o sermão, conforme a divisão correta, são... Então, primeiro, o sermão ele tem o título. Todo sermão tem o título. Título. Todo sermão tem um título. Primeira coisa que você tem que pensar, título. Segundo, o tema. O título, o tema. Terceiro, o texto. Não existe sermão sem texto. O texto é a base para o seu sermão. O texto é a base para o seu sermão. Não caia naquela ideia de que eu já tenho um sermão pronto, só falta o texto. Não. Você primeiro tem que ter o texto primeiro, para depois formar o sermão. Porque o texto é aquilo que nós chamamos de núcleo duro, é aquilo que não muda do sermão. Tá? Quarto, a introdução. Então, tema, texto, introdução, que é a parte que você chama a atenção. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Então, aqui são as partes que compõem o seu sermão. O título, o tema, o texto, a introdução. Depois da introdução, você tem o corpo do sermão. As divisões, as subdivisões e as transições, o chamado desenvolvimento. Então, você tem a introdução, que tem que ter a ver com o seu texto e com o seu tema, e o corpo, que são as divisões, que tem a ver com a sua introdução e com o seu tema e com o seu texto. Tá? E depois a aplicação do sermão. Aplicação, que é o momento que você chama o seu ouvinte para a responsabilidade. Que você chama os seus ouvintes para se comprometer com tudo aquilo que foi pregado, falado, ensinado durante ali aqueles minutos. E, por último, a conclusão do sermão, que é a amarração de tudo que foi falado. Então, eu vejo muitos pregadores que o sermão dele não acaba, não tem conclusão. O sermão não tem conclusão. Precisa
de conclusão. Eu já vi muitos pregadores que ele prega e o sermão não termina. Ele não fez uma boa amarração para ter uma boa conclusão. E o sermão precisa de conclusão. E, geralmente, o método mais fácil de uma conclusão é você voltar a pontuar rapidamente os pontos que você falou. Para amarrar. Para deixar amarrado aquilo ali que foi falado. Tá bom? Para deixar amarrado aquilo que foi falado. Certo? Vamos lá. Então, essas são as partes que constituem o sermão. Ou o estudo. Opa, interrompi aqui sem querer. Peraí, interrompi sem querer aqui. Vou voltar aqui. Interrompi sem querer. Vamos lá de novo. Certo? Então, você precisa dessas... Isso é o que compõe o sermão. Título, tema, texto, introdução, corpo. São as divisões, as subdivisões, as transições, a aplicação, a chamada de responsabilidade e a conclusão. Vamos ver isso aí um por um? Vamos lá. Ver um por um. Eu só... Vou voltar aqui, só um pouquinho. Acho que deu tilt aqui de novo. Daqui a pouquinho eu vejo aqui. Deixa eu só compartilhar de novo que parou aqui. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos ver isso, vamos destrinchar isso. Primeiro título, o que é? A função do título é chamar a atenção, é atrair o interesse das pessoas. Ele dá o nome ao sermão. Não devemos confundir o título com o tema. O título dá nome ao conteúdo, o tema dá nome ao assunto em discussão. Não confunda o tema com o título. Tá? O título dá nome ao conteúdo. Eu quero pregar nessa noite sobre responsabilidade. Esse é o título do meu sermão. Quero pregar nessa noite sobre responsabilidade. E eu quero pregar sobre o tema a responsabilidade de uns para com os outros. Entende? Então, o título do meu sermão é responsabilidade. Então, os meus ouvintes sabem que eu vou falar sobre responsabilidade. Mas que tipo de responsabilidade? Com meu pai, com minha mãe, com a minha igreja, com a minha nação? Não. Eu vou pregar sobre responsabilidade. Eu vou falar sobre... E o tema é a responsabilidade uns para com os outros. Então, o título dá nome ao conteúdo. O tema dá nome ao assunto em discussão. Então, todo o meu sermão vai ser sobre responsabilidade que eu tenho com o meu próximo. De amá-lo, de respeitá-lo, de guiá-lo, enfim. Então, a função... Mas se eu não quiser usar o título, só o tema, sem problema. Mas o título é o conteúdo completo. É o assunto total. O tema é o específico. É o assunto específico a ser tratado. Tá bom? Então, esse é o título. O título deve ser bem sugestivo para que possa despertar a atenção ou a curiosidade. Tem que ser atraente, não pelo uso da mera novidade, mas pode ser de vital interesse às pessoas. Então, o título, mas não apelativo, tá? Embora seja sugestivo e atraente, você não pode fazer um título apelativo, senão complica, tá? Então, complica. O título ele precisa ser atraente. Se você for colocar um título... Eu geralmente coloco título e tema. Mas, geralmente, eu apenas falo sobre o tema para o meu povo. Às vezes, geralmente, embora eu tenha um título, porque é um assunto que eu vou falar, um conteúdo total, mas quando eu compartilho para quem vai me ouvir, eu compartilho apenas o tema.
tá? Eu geralmente faço assim. Eu não falo o título para o povo. Eu coloco o título para mim, para que eu saiba do que é que eu vou falar, mas eu geralmente falo somente o tema. Tá? Então, aí fica à mercê de cada um dos pregadores, tá bom? O título não deve ser negativo, o título não pode ser negativo, deprimente, depressivo, tá? Sempre um título legal, para que possa chamar a atenção da pessoa, tá bom? A natureza do título pode ser declarativa, interrogativa, afirmativa, exclamativa. Essa pode ser a natureza do título. Pode ser uma declaração, pode ser uma interrogação, pode ser uma afirmação, pode ser uma exclamação, o título, tá? Depende da sua finalidade e qual é a sua intenção com aquele sermão a ser pregado naquele dia, naquela noite, onde você estiver. Seguindo, o tema. O tema é a segunda parte do sermão e vem depois do título, pela ordem correta. É a síntese do assunto em discussão. Vem de uma raiz grega tema, que significa ponho, coloco, guardo, deposito, trazendo assim a ideia de algo que está dentro ou no meio de alguma coisa. Então, por isso que o tema vem depois do título, porque o tema está dentro daquele título que eu vou estar usando. Então, geralmente, eu uso só o tema e deixo o título guardado só para mim, tá? Mas aí fica à mercê da sua pregação. Tá bom? O tema e a sua função. Qual é a função do tema? Bem, a função do tema é sintetizar o assunto e personificá-lo. Eu amarro meu povo com meu tema. O pastor Marcelo ontem trouxe uma contribuição para a nossa aula, onde que ele disse que um pregador, através de um tema, conseguiu um local, um estádio, em uma cidade onde havia uma grande oposição à pregação do evangelho. E ele não conseguiu apenas um estádio cheio, mas ele conseguiu autoridades da cidade naquele estádio. Por quê? Porque o tema foi tão convidativo que o povo foi. Então, a função do tema é sintetizar e personificar o assunto, para chamar a atenção daquilo para quem eu vou falar. Tá? Por isso, o tema é o nome do assunto que vamos tratar, ou a síntese do conjunto dele, enquanto que o assunto, o corpo do sermão, vai ser a argumentação ou o conteúdo do tema. Então, eu tenho um tema e o meu conteúdo vai seguir a sequência daquele tema. Tá bom? Então, vai seguir daquele tema. Tá? Então, eu estou falando de forma geral. Estou falando de forma geral, tá bom? De forma geral. Daqui a pouco a gente vai para perguntas e respostas. Seguindo, a introdução. Então, vimos já o título, vimos já o tema, agora vamos ver a introdução. A introdução é a parte inicial do sermão. É o vestíbulo, é a plataforma de acesso ao ponto central da argumentação. E o propósito da introdução é despertar a atenção do povo pelo assunto que iremos tratar. É a parte mais importante da sua pregação, a introdução. Se você não conseguir a atenção dos seus ouvintes na introdução, você não conseguirá mais a atenção dele durante os próximos minutos que virão. Então, por isso que a introdução ela precisa ser bem argumentada e não pode ser muito longa, para não cansar. E também você não vai entregar todo o produto na introdução. Na introdução você apenas apresenta o assunto. É aquilo que nós chamamos em técnica de venda de rapel. É o rapel que você está fazendo com o seu povo. Você está fazendo uma transmissão e criando um rapel, uma amizade, uma confiança entre você e o seu público. Então você apresenta o seu assunto e apresenta de forma clara, não pode ser abruptamente, mas de forma clara, não muito extensa, não muito cansativa, porque é na introdução que você chama a atenção do teu povo. Por isso que ela tem que ser bem arquitetada, harmonizada, organizada. Tá?
eu já vi muitos pregadores se perderem na introdução. O cara fala tanto, que depois nem ele sabe o que ele falou na introdução. Aí eu falo assim, já foi, já se perdeu, já foi. Já vi muitos pregadores acontecer isso. Ele se perde na introdução, ele dá tanta informação na introdução que ele mesmo não sabe o que ele informou. Ou ele faz tanto mistério na introdução que você não sabe qual o que ele quer passar. Então, a introdução não pode ser nem muito e nem pouco, tem que ser na medida. Tá? Eu digo que a introdução é igual ao sal de uma comida. Muito, você sente que está ruim. Pouco, sente que está ruim. Tem que ser no ponto. Essa é a introdução. A parte mais importante do seu sermão é a introdução. Seguindo. Deve visar diretamente o assunto. A introdução deve visar o assunto principal. Para tanto, as afirmativas nelas contidas devem consistir em ideias progressivas, que vão crescendo, que comunem no objetivo principal do sermão. Então, na introdução não tem conversinha, não tem historinha. Na introdução, você vai apresentar o assunto de forma progressiva. E à medida que você vai adentrando no corpo do sermão, você vai aumentando as informações. Tá bom? Então, isso é importante. Isso é importante. Isso serve para sermão textual, serve para sermão tópico, serve para sermão expositivo. A introdução é a parte mais importante do sermão. Tem que ser de forma progressiva, que vai culminar no objetivo principal, que é o sermão. Então, por isso que você não pode entregar tudo no sermão, na introdução. Nem tampouco pode omitir tudo na introdução. Então, é na medida, tá? Porque é onde você chama a atenção do teu povo, é onde você... Opa, o que ele vai falar? O que você vai dar? Né? Mas de uma forma positiva, não de uma forma negativa. Eu já estive em igreja onde o pregador começou a falar e falei assim, aonde isso vai dar? Mas de uma forma negativa. Tá bom? Vamos lá, seguindo. Depois que eu falei do título, falei do tema, falei da introdução, agora o corpo. Como eu divido o corpo do meu sermão? Como eu divido o corpo do meu sermão? Como eu tenho que organizar o meu sermão? Vamos lá. O corpo do sermão é o conjunto de fatos, é o conjunto de ideias, de provas ou de argumentos que o pregador vai começar a desenvolver. Tá? São os pontos o qual ele vai discutir com o povo. Esse é o corpo. Então, é os pontos que ele vai começar a desenrolar, a argumentar, a falar com o seu povo. Bom? Então, dependendo da cultura geral ou ambiental, essa parte do sermão pode ser chamada de descrição, narração, dissertação, exposição, a discussão, oração. Na nossa cultura brasileira, é chamada de exposição. Nós chamamos de exposição. Tá? Então, de acordo com onde você está, mas na nossa cultura, chamamos dessa parte do sermão de a exposição. Vamos expor agora o sermão. Ou explanação também. Então, mas é mais usado exposição, tá? Na nossa cultura. Mas isso aí são nomes que se dá a esse corpo aonde estão arrolados as ideias, o que eu vou começar a discutir com a minha plateia, com os meus ouvintes. Argumentação. Vamos lá. Seguindo. Narração e dissertação. Bem, a narração é a exposição de fatos, de como eles aconteceram. O narrador se limita a dizer as coisas como elas se deram. É um método típico do cronista, do repórter, do historiador, da testemunha fiel a si mesmo e aos outros. Lembra que eu falei? Que já existe, agora no Brasil, está chegando agora essa modalidade no Brasil, da pregação narrativa. Comumente, tínhamos 3 tipos de pregação no Brasil. Sermão tópico, sermão expositivo, sermão textual. Temático, tópico ou textual. Mas agora chegou uma 4ª, que é o sermão narrativo. Ainda poucos pregadores têm se aventurado no Brasil nessa questão, porque
você narrar uma história tem que ser bom para isso. Mas o sermão narrativo ou dissertativo é onde o pregador ele vai contar as coisas como elas se deram, vai contar a história. E aí conta a história e traz a aplicação. Conta a história e traz a aplicação. Conta a história e traz a aplicação. Tá? É uma forma nova de sermão. Nova não. Ela já existia muito aqui na Argentina, os pregadores argentinos, chilenos, americanos. O brasileiro não era muito adepto a esse tipo de pregação, mas agora tem chegado no Brasil. Tá bom? A dissertação é a exposição discursiva, onde os fatos são analisados, interpretados, as ideias são elaboradas e os conceitos estabelecidos segundo a visualização e a opinião do autor. No conceito geral, entretanto, todos esses termos apontam de uma maneira ou de outra para o corpo do sermão. Tá? Então, isso vai estar... Mesmo se você for adepto da pregação narrativa, a sua narrativa vai ser o corpo do sermão. Tá? Corpo do sermão. Seguindo, agora como se dá a divisão do sermão? Como é que eu divido esse corpo? Introdução, eu já falei, a finalidade de atrair a atenção dos ouvintes para o assunto que vai ser apresentado, tem que ser apropriado e deve estar relacionado com o tema, deve ser breve e é muito importante, pois é a primeira impressão produzida aos ouvintes. Tá? O que eu posso colocar na minha introdução? O que ela pode ter? O anúncio do tema, claro, você vai começar a falar o assunto que você vai discorrer. Né? Você não começa a falar, não, começa a falar o assunto. Então, na introdução, você apresenta o tema. Quero, nessa noite, pregar sobre o seguinte tema. Aí tu avisa o tema. Seus ouvintes já vão saber qual é o assunto que você vai correr. Tá? Então, nessa noite, eu quero pregar sobre o seguinte tema. Tá, aí tu anuncia. Depois, o texto a ser lido. Tudo isso na introdução. O texto a ser lido. Então, você vai e pede aos seus ouvintes para abrir a Bíblia. E aí, irmãos, aqui vai uma orientação que eu já recebi vários professores meus de pregação expositiva falaram isso. E, por último, o pastor Hernani Dias Lopes também falou conosco numa aula que tivemos com ele. Quando você pedir para o seu povo abrir a Bíblia, não diga, vamos abrir as nossas Bíblias. Não, cada um tem uma Bíblia. Diga, vamos abrir a nossa Bíblia. Nem tampouco, vamos abaixar as nossas cabeças. Não, cada um só tem uma cabeça. Então você diga, vamos abaixar a nossa cabeça. Sempre no singular. Por quê? Embora você esteja em uma plateia, você está falando individualmente para cada um. Isso é de suma importância. Embora você esteja em um auditório repleto de pessoas, você tem que ter em mente que você está falando individualmente. Então, sempre use palavras no singular. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abaixar a nossa cabeça, porque é você mais um, tá bom? Esse é interessante. Então, anúncio do tema, texto ser lido. O que é o texto? O texto é o trecho lido pelo orador, podendo ser um capítulo, uma história, uma frase ou até mesmo uma palavra. Evite textos que provoquem repugnância, gracejos, o que descreve cenas da vida sexual. A não ser que você esteja falando, a não ser que você esteja no encontro de casais e esteja lendo o Cantares de Salomão, tá bom? Geralmente, num culto público, isso não cai legal, tá? Então, o texto é esse texto lido. E leia de forma pausadamente. Outra orientação recebida pelos meus professores: leia o texto, irmão. Leia o texto 1, 2, 3, várias vezes. Quantas vezes eu percebo pregador no púlpito que lê o texto e eu percebo ele não lê o texto? Por quê? Porque ele atropela a palavra, ele se engasga, ele muda a palavra. Aí eu falo assim, esse irmão não leu o texto antes. Leia o texto antes da pregação, leia.
Se possível, memorize, mas leia o texto. Leia várias vezes até você ficar familiarizado, até aquele texto entrar dentro de você, fazer parte de você. Leia o texto. É muito visível perceber quando o pregador não lê o texto. Então, leia o texto, tá? Leia o texto. Não somente na hora que for pregar. Leia bem antes, tá bom? Ainda na divisão, o corpo é a parte mais lida, porque ela vai revelar a mensagem como Deus quer dar. As divisões, tá? É o mesmo que desenvolvimento do sermão. É a parte que eu vou estar discutindo com os meus ouvintes. Discutindo no sentido de estar anunciando a palavra. O corpo é a sequência das divisões do sermão. E pode ter de 2 a 5 divisões. E ainda conter subdivisões. Deve chamar a consciência dos ouvintes para colocar em prática os argumentos expostos. Todo sermão ele tem a finalidade de ser prático. Por isso eu não posso pregar por pregar. Eu tenho que pregar algo que possa ser prático. A aplicação é para isso. Tá? A aplicação é para isso. Seguindo. Conclusão. A conclusão é o fechamento do sermão. Deve ser bem feita. Um sermão com fechamento abrupto é desaconselhável. Como eu falei, já vi sermão, pregador que não sabe terminar o sermão. Ele termina abruptamente. Não pode. Tem que ser bem feitinho. Tá? A conclusão deve ser breve e objetiva. Assim como a introdução não pode ser longa, a conclusão também não. O nome já diz, conclusão. E aí, por favor, não fica assim, já estou concluindo. Aí fica mais 5, 10 minutos. Já estou concluindo, mais 10 minutos. Não, estou concluindo, conclua. Está concluindo? Conclua. Não fica assim, já estou concluindo, irmãos. E mais 10 minutos. Estou concluindo. Não, estou concluindo, conclua. Tá? É o resumo do sermão. Uma recapitulação e a reafirmação dos argumentos apresentados que você apresentou durante o corpo. Durante a conclusão, pode efetuar um convite de acordo com a mensagem transmitida. Então, você pode convidar, digamos, eu preguei sobre arrependimento, convido o povo a se arrepender. Preguei sobre santidade, convido o povo a ter mais santificação. Eu preguei sobre generosidade, convido o povo a ser generoso. Então, sempre a conclusão pode ser acompanhada de um convite. Posto isso, ainda na divisão, a ilustração. Ilustração ajuda na exposição, tornando claro e evidente as verdades da palavra de Deus. A ilustração atrai a atenção, quebrando assim a monotonia, e faz com que as mensagens sejam gravadas no coração com mais facilidade. As ilustrações também ajudam na ornamentação, tornam o sermão mais florido, mais atraente. Porém, o pregador deve ter cuidado de não ficar o tempo todo contando história, tá? Então, você pode fazer ilustração? Pode. Mas cuidado para você não só contar história. Então, você pode. Geralmente, eu uso ilustração. Geralmente, eu uso ilustração. Mas a ilustração ela tem que ser, ela tem que ser objetiva, ela tem que ter a ver com o que você está pregando e cuidado para você não expor pessoas. Então, cuidado, se eu for, cuidado você não expor pessoa na sua ilustração, tá bom? Cuidado, você não expor pessoa. A aplicação é a arte de persuadir e induzir os ouvintes a entender e colocar em prática em sua vida. Então, pode ser feita ao final de cada divisão ou de acordo com a oportunidade. Deve ser dirigida a todos com muito entusiasmo, apelando à consciência e os sentimentos dos ouvintes. Então, a aplicação é aquela relevância. O ouvinte tem que dizer, isso serve para mim. Por isso que eu não posso ficar só lá na Palestina, ficar só lá em Belém, só com Davi matando Golias. Eu tenho que trazer para cá, para que o meu ouvinte fale assim, isso serve para mim. Então eu vou aplicar isso na minha vida. Vou aplicar isso na minha história. Vou aplicar isso para a minha história. Tá bom? Isso é importante. Aplicação. Tá bom? Agora vamos falar tipo de sermão. Quais são os tipos de sermão? Eu vou falar de 2 e amanhã só o sermão expositivo, tá? Então, basicamente, nós encontramos praticamente em todos
tradicionalmente, encontramos praticamente em todas as obras homiléticas 3 tipos básicos de sermão. Então, praticamente todas as obras homiléticas você vai encontrar 3 tipos de sermão. O sermão temático, cujos argumentos e divisões resultam de um tema independente do texto. Então você usa o tema, mas você usa o texto, mas o corpo do sermão vai sair do tema. Tá? Você usa o texto, mas o corpo do sermão vai sair do tema. O sermão textual, cujo o argumento, a divisão, o corpo, são tiradas diretamente do texto bíblico, e o expositivo, aonde os argumentos giram em torno da exposição exegética completa do texto. Então, amanhã nós vamos falar só do expositivo, amanhã. Hoje eu vou falar agora do temático e do textual. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui está um modelo de um sermão temático. É aquele em que toda a argumentação está amarrada em um tema. E ele vai dividir o tema e não o texto, o que permite a utilização de vários textos bíblicos. Então, o sermão temático, a divisão, o corpo do sermão vai sair do tema, não do texto. Por isso, no sermão temático, você pode usar outros textos bíblicos para lucidar, para legitimar aquele tópico que você está usando. Exemplo, eu coloquei aqui a paz que só Jesus pode dar. Aí, a paz que ilumina o nosso caminho, Lucas capítulo 1, versículo 7. Está errado isso aqui, porque não pode ser de 179, impossível. Né? Então, está errado. Depois eu corrijo. A paz que liberta a nossa mente do pensamento perturbador, João 14, 27. A paz que retira o sentimento do medo, João 20, 19 e 20. A paz que salva, João 3, 16. Então, cada versículo desse aqui vai trazer uma confirmação a este tópico. Então, perceba que está amarrado ao tema. A paz que só Jesus pode dar. Uma paz que ilumina nossos caminhos, uma paz que liberta a nossa mente, uma paz que retira o nosso sentimento de medo, uma paz que salva. Então, está ligado à paz. Repare que cada tópico apresenta uma característica da paz, proposta pelo tema, mas para cada ponto há um texto diferente. Ou seja, a base do sermão é a paz de Jesus, que é abordada em diversos textos bíblicos. Certo? Seguindo. Sermão textual. É aquele que em toda a argumentação está amarrada no texto. Principalmente, é aquele em que a argumentação está amarrada no texto principal, que será dividido em tópico. Já no sermão textual, diferente do sermão temático, as ideias principais são retiradas do próprio texto escolhido pelo pregador. Vamos lá observar o exemplo, Salmo 40, versículo de 1 a 4. Então, esse é o texto. O tema é nem antes, nem depois, no tempo de Deus. Então, Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, e tal. Então, o tema é nem antes, nem depois, mas no tempo de Deus. Tradução, então, definição, esperança significa expectação, em receber um bem, o mundo é imediatista. Então, você vai trabalhar sobre isso. Aí, o corpo do sermão seria assim: o que acontece quando você espera no Senhor? Ele retira da condição atual, qual é o seu lado terrível, ele te coloca em segurança na rocha, da divisão para solucionar o problema, ele requer sua adoração, um novo cântico, adorar em espírito e em verdade, ele te faz testemunha e muitos o verão, semelhante testemunha. Então perceba que toda a divisão do sermão saiu do texto e não do tema. Tá bom? Saiu do texto e não do tema. Então, toda a divisão, todo tópico apresenta um termo ou uma passagem do texto, de forma que o texto pode ser bem explorado pelo preletor, pelo pregador. Deve-se evitar divagações, generalizações vazias, inexpressivas.
O sermão textual exige do pregador conhecimento do texto, do contexto, da cultura bíblica, da sensibilidade para perceber sua estrutura lógica e apropriada. Então, você não pode divagar, você não pode voar. Então, está preso no texto, tá? Preso no texto. Então, aí, amanhã, nós falaremos do sermão expositivo. Vou interromper aqui um compartilhamento. Amanhã a aula vai ser só sobre sermão expositivo. Vamos ver aqui se tem perguntas. Eu coloco tema, o tópico, o subtópico, achei que era assim. Eu vi no livro que estão lendo, realmente tem... Sim, pode falar. Eu tenho uma pergunta, uma dúvida, né? A respeito do tempo que nós utilizamos na pregação de um sermão, né? Isso é uma dúvida minha, assim, pessoal, e tanto como, assim, todas as vezes que eu vou trazer mensagem, quanto também quando eu estou sendo ouvinte, né, da mensagem. Existe um tempo, assim, correto? Podemos dizer assim, dessa forma, que existe um tempo onde aquele sermão vai ser bem aplicado, os ouvintes vão estar atentos, até humanamente falando, né? Ali tendo uma plateia, sentada, assistindo. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. O tempo do sermão, ele tem a ver com duas coisas. Primeiro, com a liberdade que o pregador tem na sua igreja, né? Se nós fôssemos dar um tempo apropriado para o sermão, ele seria um bom sermão, 45 minutos. Um bom sermão, 45 minutos. Onde você consegue dividir o seu tema, explicar o seu tema, explicar os seus tópicos, fazer todo o andamento do sermão e, no final, você saber que o seu ouvinte saiu realmente alimentado com aquele sermão. 45 minutos. Mas qual é o problema disso? Tem dois problemas. Primeiro, tem igrejas que não dispõem desse tempo. Tem igreja que não dá ao pregador 45 minutos para pregar. Dá 20, dá 25, dá, sei lá. Né? Então, aí o pregador tem que se virar nos 30. Outra coisa que nós temos que entender é que há uma mística dizendo que a pessoa só consegue prestar atenção em 15 minutos, depois ele divaga. Isso não aplica na palavra de Deus. Não aplica. Porque se o sermão tiver bem elaborado, entendido, se o pregador tiver com toda a sua unção e o seu desenvolvimento bem correto, você fica 1 hora ouvindo. 1 hora, sem problema. Então, mas um sermão para ser bem explicado de 30 a 40 minutos. É o tempo ideal para um sermão. De 30 a 40 minutos. É um tempo ideal. Mas isso vai depender de onde você está, da liberdade que você tem. E aí, eu já fui igreja que eu tive que pregar 10 minutos. Ainda mais que nós estamos vivendo, agora nem tanto por causa da pandemia, mas estamos vivendo aquilo que eu chamo de sacralização da música. Você vai numa igreja e canta 300 duetos, 400 grupos, 55 duplas, 950 irmãos. Aí, quando chega a tua vez de pregar, quem te convidou diz assim: ô pastor, só 10 minutinhos, tá? Porque Deus já falou. Fazer o quê, né? Dá 10 minutinhos. Fazer o quê? Vamos entregar 10 minutinhos e pronto. Mas um sermão bem elaborado, de 30 a 40 minutos, é um tempo bom. Mas aí, claro, eu já fui em pregações, o pregador pregou 1 hora, eu falei assim, pô, já acabou. Estava tão bom. Mas já fui pregação que o pregador estava na introdução, eu já queria ir embora. Então vai depender. Vai depender de quem está pregando, da unção que ele tem, como ele preparou aquele sermão, né? Se está tendo lógica, se está tendo sequência, se você está absorvendo, e aí mais um sermão entre 30 e 40 minutos é um tempo ideal para o sermão. Ok? A Ilka está dizendo aqui, eu vi no livro que estou lendo que realmente tem título e tema, mas qual a diferença dos dois? Parece a mesma coisa. Parece a mesma coisa, Ilka.
Mas o senhor já respondeu lá, quando o senhor já? dividiu os Então, tópicos. então beleza. Então tá ok. Então tá ok. Parece demais, né? Eu entendi mais ou menos. Então tá. Fala, Hector. Pastor, veja bem, Hum, eu gostaria que o senhor falasse aí também para nós, para a gente ficar mais situado, em questão à administração, à pregação, a questão do local, né, das pessoas, muitas das vezes que nós vamos ministrar, né? Porque, veja bem, teve uma situação que o pastor estava ministrando a palavra, e o pastor estava ministrando a palavra e tinha tanta palavra difícil, tanta palavra difícil, tanta palavra difícil, que uma irmãzinha chegou e falou assim, pastor, não estou entendendo nada, você só está falando só palavra difícil. Então, eu creio que nós também temos que ter, né, esse senso, né, de quando nós, né, estivemos ali pregando a palavra do Senhor, ver o local onde nós estamos, né, as pessoas que nós vamos transmitir a palavra, que eu creio que tem muitas pessoas que estão humildes, muitas pessoas que muitas das vezes não vão entender, muitas das vezes as colocações que a gente, né, faz aquele estudo, e tem muitas palavras difíceis, assim, que até eu também não entendo, né? Então, assim, eu creio que também tem esse ambiente e nós temos que ter esse bom senso, né? De estar ministrando a palavra e dessa palavra atingir tanto aqueles que têm um autoconhecimento e aqueles que têm um conhecimento baixo, na verdade? eu costumo dizer, Hector, que púlpito não é lugar para você discorrer grego, hebraico, exegese, hermenêutica. Púlpito não é lugar para isso. Isso você faz antes do púlpito. Antes do púlpito eu vou para o grego, vou para o hebraico, faço minha exegese, minha hermenêutica. No púlpito eu prego a palavra. Porque essa é a ordem do Senhor. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Eu vou falar isso melhor amanhã no sermão expositivo, né? Pregue a palavra. Então, eu preciso ser simples, não simplório, mas simples no que eu vou falar. Por quê? Porque o meu grupo, ele é eclético. Eu posso ter ali me ouvindo doutor, eu posso ter ali me ouvindo professores, mas também posso ter pessoas ali que são mal alfabetizadas. Então, eu preciso trazer uma linguagem que possa ser acessível ao que tem grande intelecto, ao que tem pouco intelecto. Então, por isso que o púlpito Calvino dizia que a igreja é o local onde as pessoas estão no mesmo nível. O púlpito é o local onde todo mundo está no mesmo nível. Então, eu tenho que falar uma linguagem compreensível a todos. Eu preciso ter muita informação. Claro, enquanto pregador, enquanto professor, quanto mais informação eu tiver, melhor. Mas na hora de proferir, eu não posso permitir ruídos. Então, igual um pregador, uma vez que eu fui pregar, ele saudou os irmãos e falou que estava muito feliz, porque Deus estava dando para ele a oportunidade de conhecer mais uma classe de mimicófagos. E aí ele não sabia que mimicófagos é o nome para tamanduá, comedor de formiga. Então, às vezes o camarada vê essas coisas e quer passar. Não é lugar para isso. Então, eu preciso do grego? Preciso. Do hebraico? Preciso. Da exegese? Sim, para construir. Na hora de entregar, quanto mais simples, porque Jesus era assim, quanto mais simples, melhor. Aí o intelectual entende, o não intelectual entende, o letrado entende, o não letrado entende. Então, essa observação sua é muito importante, muito importante. Jesus, quando estava diante dos mestres, ele falava como mestre. Mas quando ele estava junto com a Peble, ele falava como Peble. Então, é assim que funciona. Se eu estou num ambiente acadêmico, o meu linguajar vai ser acadêmico, porque ali o linguajar precisa ser acadêmico. Mas se eu estou num lugar onde é genérico, eu preciso agradar gregos e troianos naquilo que eu falo. Isso é importante. Beleza? Mais alguma colocação? Mais alguma pergunta? Enquanto vocês pensam e perguntam, deixa eu apresentar para vocês aqui alguns livros
que podem lhe ajudar na construção do seu sermão. Já apresentei esse, a exegese, eu vou colocar no grupo do Zap. Já apresentei esse aqui, do pastor Isidro, onde ele vai falar sobre metodologia, né? Metodologia. Esse aqui também, esse aqui, Pregue a Palavra, da editora Vida. Passos para a pregação expositiva. Esse aqui vai abordar mais o assunto, né? O assunto que nós vamos falar amanhã, pregação expositiva. Então, pregue a palavra, como pregar expositivamente. Vou colocar também lá no Zap também. E esse aqui também, pregação bíblica, desenvolvimento e entrega de sermões expositivos. Também esse aqui também é bom também para você ter na sua biblioteca, vai te auxiliar a pregação expositiva. Pastor, e a questão do grego e hebraico? Bem, você pode ou se matricular num curso, ou então você pode adquirir livros. Esse aqui, não vai aparecer por causa do meu... Esse aqui é Novo Testamento interlinear, aonde ele tem, de um lado, ele tem o texto em português, do outro lado, o texto em grego, e embaixo a transliteração. Eu vou também colocar lá no grupo para você também. Tá? Vou colocar no grupo para você. São livros que você pode te ajudar. E o hebraico, esse aqui, gramática do hebraico bíblico, também vai te ajudar também. Eu vou depois colocar lá também, onde ele vai te ensinar toda a gramática do hebraico e vai te ajudar a conhecer, a começar a entender a leitura. Porque o bom do hebraico e grego da Bíblia é que você aprende só para interpretar texto. Você não vai falar grego e hebraico, você vai só aprender para interpretar grego, o texto. Bem, entregue o que eu falei. Amanhã, nosso assunto... deixa eu ver o que está falando aqui. Fale um pouco de pregadores utilizando sermões prontos. Pastor Marcelo, deixa eu falar uma coisa. Eu não sou contra um pregador ter um livro de esboço. Não sou contra. Às vezes, um livro de esboço até te tira do sufoco. Eu sou contra ele viver de livro de esboço. Eu não sou contra o pregador ter ali na sua estante. Eu tenho aqui na minha estante livro de esboço. De Spurgeon, de Moody. Eu tenho livro de esboço de Martin D. Jones. Eu tenho livro de esboço. Porque, às vezes, o livro de esboço dá uma ideia do que você quer falar. Ou então você quer falar sobre um assunto, e aí alguém já falou sobre, e aquilo pode te dar uma orientação. Eu sou contra o pregador viver só disso. Só disso. Vou pregar amanhã. Vou pregar amanhã. Aí abro o livro de esboço e falo assim, vou pregar sobre isso aqui, unité. Eu sou contra. Agora, ele ter o livro de esboço como uma bússola, um canal de orientação, eu não sou contra. Eu acho que é até louvável. Agora, ele não pode usar isso como a única fonte dele. Ele não pode se ater a somente isso. Eu acho que ele pode usar isso, sim. Ele pode, é até bom, porque pode dar a ele uma orientação. Mas ele não pode viver só disso. E o que é pior, tem uns que vivem só disso e ainda não falam a fonte, né? O cara usa o esboço de alguém e não diz. Ainda fala assim, Deus me revelou essa palavra. Aí é pior ainda. Mas eu não sou contra, não. Deu para entender? Deu, né? Então, eu acho que pode sim. Pode sim, mas desde que não seja a única fonte de pregação ou de fonte de pregação da pessoa. É até bom, eu tenho alguns que eu queimei, mas tem alguns que eu tenho na minha estante e recorro a eles com muita frequência, né? Muita frequência. Eu tenho um do Spurgeon, eu tenho um de Calvino, né? Né? Que tem cerca de 600 sermões. Então, vai tendo atenção. Você vai ver como ele construiu, tal, mas você só não pode ver disso. Tá bom? Mais alguma pergunta, irmãos? Mais alguma pergunta? Lembrando que eu vou, daqui a pouco, disponibilizar no Zap o link da aula de ontem. E para aqueles que também fizeram batalha espiritual, também vou disponibilizar a última aula.
tá? E amanhã nossa aula vai ser só sobre sermão expositivo. Vamos conceituar sermão expositivo, vamos falar o porquê eu considero o sermão expositivo o sermão mais fiel à palavra. Vamos descobrir quais são os problemas que um sermão positivo pode corrigir numa igreja. Então, amanhã a aula vai ser só sobre o sermão positivo. Então, ontem e hoje falamos de exegese homilética e hoje, amanhã, sermão positivo. Tá bom? Queridos, que Deus te abençoe, que você tenha aí uma boa noite de sono, uma quarta-feira abençoada, um feriado abençoado amanhã. Né? Amanhã é feriado. Em Brasília, aniversário de Brasília, dia de Tiradentes e feriado. Mas feriado em pandemia é igual olhos verdes e pessoas feias. Nada a ver, né? Mas amanhã é feriado. Que Deus possa te abençoar. Que você curta aí o seu dia em casa. Tá bom? E amanhã à noite, às 19h30, a partir... Amém, Marcelo? Deus abençoe. A partir das 19h15 já estamos aqui. Lembrando que o link da aula de amanhã é o mesmo link da aula de hoje, tá? Só clicar e abre amanhã, tá bom? E aí amanhã nós já iremos anunciar o nosso próximo workshop para o mês de abril, tá? Vai ser sobre Bíblia, vai ser bom. Deus abençoe, vamos orar? Orar. Deus, nós te louvamos nessa noite. Obrigado, Senhor, por mais uma aula. Obrigado, Deus, pela vida dos teus filhos. Pedimos que o Senhor nos despeça debaixo da tua graça, debaixo da tua unção. Nos dê uma noite de paz e de bênção. Amanhã uma quarta-feira de vitória. Senhor, que o Senhor continue guardando a nossa casa, continue guardando o Brasil, repreendendo do Brasil esse mal, Senhor. Pai, que a nossa família seja escondida em Ti. Pai, abençoa teus filhos, que eles continuem ávidos pelo conhecimento, porque, Deus, a única coisa que ninguém tira de nós é aquilo que conhecemos. Por isso, é bom conhecer a Tua palavra. Pai, fica conosco. Oramos assim, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até amanhã, querendo Deus.